Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, trazendo informações sobre o Vasco. Neste vídeo eu vou trazer uma notícia importante. O Vasco pode ter nos próximos dias muito dinheiro entrando nos seus cofres. Eu vou explicar direitinho, então fica com a gente até o final. Vou trazer também a entrevista coletiva do Zé Ricardo. Ele falou um pouquinho ali sobre reforços, tá bem interessante. Vamos falar também aí sobre esse Campeonato Carioca, como tá o desempenho do Vasco. Então, se você está chegando agora, eu já te convido aí para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, poder fazer parte da nossa família de vascaínos. Aqui você vai ficar sempre bem informado, a gente traz notícias diárias sobre o Vasco, vídeos, e você fica por dentro de tudo o que acontece. Fique à vontade também na seção de comentários para dar a sua opinião, que é muito importante. Então, pessoal, sem enrolar muito, eu vvou falar aqui a notícia mais importante do vídeo, que é esse dinheiro que pode estar entrando nos cofres do Vasco. De acordo com as informações do portal espanhol O Sport, o Barcelona sinaliza com proposta de aproximadamente 43 milhões pelo jovem atleta Andrei, das categorias de base do Vasco. Ele que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi um destaque, jogou bem ali várias partidas. Contra o São Paulo também na eliminação do Vasco, ele marcou um golaço ali que chegou a animar o final do jogo, mas não deu para o Vasco, acabou desclassificado, mas o Andrei foi um dos destaques dessa equipe. E caso essa oferta chegue ao Vasco de forma oficial, o meia não deixaria o clube agora, pois ainda tem 17 anos e a janela de transferências para o exterior está fechada. Mas essa negociação pode estar sim encaminhada e ela teria sido indicada pelo ex-atleta Deco, que tem boa relação lá com o Barcelona, né? É um dos representantes do Barcelona aí pelo mundo, assim como o Ronaldinho, como ex-jogadores. Então ele tem bastante contato lá com o Barcelona e acompanhou a Copa São Paulo e teria indicado o Andrei. E não é só o Barcelona que demonstra interesse na contratação do jogador, já que o Everton da Inglaterra estaria monitorando a situação e também pode entrar na disputa. Desta maneira, o futuro de Andrei deve voltar a ser discutido no meio da temporada. Então, ele não deixaria agora, mas a proposta pode chegar a qualquer momento e pode já ser paga. E o Andrei já ficar acertado para ir para o Barcelona ou o Everton, que também está na briga. Existe a possibilidade da diretoria vascaína aceitar uma oferta, pois necessita de novos recursos para arcar com seus compromissos. Ele pode ser ainda mais valorizado caso ganhe oportunidade com o técnico Zé Ricardo na sequência da temporada. Gente, lembrando que o Zé Ricardo não puxou o Andrei para os profissionais, né? Ele puxou ali o Pimentel, o zagueiro Zé Vitor, o lateral direito JP Galvão, o Figueiredo e também, se não me engano, o Vinícius. Esses foram os jogadores que subiram ali para o profissional. O Andrei não estava entre esses jogadores, ele ainda é muito novo, esses dias ele jogava na categoria sub-17, eu não acho que ele vai ser aproveitado no profissional, mas ele já vem grande destaque na base, é da seleção de base do Brasil, ele é um jogador que se destaca, uma joia em São Januário e pode render aí 43 milhões para o Vasco. É lógico que a gente fica triste demais, a gente queria ver o Andrei brilhando aí com a camisa do Vasco no profissional, não tem nada certo, pode ser que ele ainda jogue, mas eu acredito que realmente essa negociação possa se confirmar e o Andrei pode ser vendido. A gente fica triste com a situação que o Vasco vive, que tem que vender suas joias. Quando chega uma boa proposta, não tem jeito, porque o Vasco vive no sufoco financeiro. É aí que entra as discussões de novo de SAF e de tudo que o pessoal discute muito. Se o Vasco deve ou não virar uma empresa, virar uma sociedade anônima. Qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que seria uma boa venda do Andrei? Você é a favor? Você é contra? O Vasco não tem muita opção, né? Quando chega uma proposta, o Vasco fica refém daquele dinheiro, porque tem que pagar as contas, tem que pagar os salários. Então a gente acaba às vezes perdendo uma joia, como a gente pode perder o Andrei, mas que se ele for vendido, que seja uma negociação boa para o Vasco, que o Vasco consiga se organizar um pouco financeiramente. Eu vejo muito talento no Andrei, acho que pode ser um grande jogador aí no futuro. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre o Campeonato Carioca. O Vasco começou bem, na minha opinião. A defesa não está muito bem, tomou 5 gols em 3 jogos, mas o ataque está funcionando e o Vasco se mantém ali com a mesma pontuação do líder, que no momento é o Botafogo. O Vasco está ali com 7 pontos. Começou bem o campeonato, na minha visão, melhor do que o ano passado. Para um time que foi montado novo, praticamente todos os jogadores novos, para mim está sendo bom. E o Zé Ricardo comentou um pouquinho sobre isso,
falou um pouco sobre o Gabriel Peck, falou um pouco sobre reforços que precisam chegar. O Vasco precisa de um primeiro volante ali para ser substituto do Yuri Lara. O Vasco também precisa de zagueiro. Eu diria que o Vasco precisa de um atacante pelos lados também. Então o Zé Ricardo comentou um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar a entrevista coletiva dele para vocês. E vocês vejam aí e depois comentem a opinião de vocês, quais posições que o Vasco está precisando, quais reforços seriam interessantes, beleza? Pessoal, é isso, eu vou deixar o vídeo para vocês, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal. Segue o vídeo aí para você conferir. O Peck é um menino privilegiado, né? Ele realmente tem valências muito interessantes, está se empenhando bastante. O outro atleta que eu tive uma conversa bem particular com ele, para principalmente ele se preparar tanto nos pré-treinos como nos pós-treinos, ter uma atenção especial, porque ele precisa dessa condição para jogar e jogar bem. E sem dúvida nenhuma jogou uma boa outra partida, cumpriu taticamente, em alguns momentos até um pouco afoito na marcação. Precisamos trabalhar isso nele, chegar um pouco mais equilibrado, para que a gente equilibre toda a nossa marcação, né, coletiva. Mas é um menino que tem respondido muito bem, um bom ouvido, e com isso a gente espera que ele não só possa individualmente se desenvolver, mas como ele possa contribuir para a equipe. Eu acho que essa é o grande objetivo. O objetivo aqui é o Vasco, não é jogador A, B ou C, e dentro do objetivo coletivo, certamente cada um vai acabar desenvolvendo a sua capacidade individual. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente, a questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe, tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, que não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, e às vezes essa questão de querer mostrar muito ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando ele a cometer alguns equívocos, principalmente na questão de cometer algumas faltas bobas. Mas eu acho que ele já entrou ligeiramente melhor do que entrou contra o Boa Vista. Eu acredito muito nele. Ele é um jogador que procura se cuidar bastante, tem uma visão crítica muito legal, a gente percebe isso nos treinamentos.